O Viver Bem está de volta e hoje eu estou recebendo aqui no programa a psicóloga Patrícia Mota, especializada em atender o público infantil, famílias, né, Patrícia? A gente vai falar sobre um tema que ainda é muito polêmico, apesar de ser muito comum, que é a separação dos pais. Termina deixando riscos aí, traumas, né? Você falou que não gosta muito de usar traumas na personalidade das crianças, dos filhos. Mas como é que os pais devem agir, Patrícia, nesse processo? A separação é inevitável. Como fazer para que a criança passe por esse momento da melhor maneira? Então, os pais, né, como as pessoas adultas, né, que era o que a gente estava falando ainda há pouco, os adultos da relação, eles precisam se manter nesse lugar de preservar a afetividade da criança, né? Então a separação é um momento difícil, né? Um momento onde a família muda uma configuração de convivência, de rotina, e que a criança certamente vai sentir uma diferença nessa rotina e nessa convivência. Os pais precisam estarem fortalecidos de alguma forma para sempre lembrar que eles são os adultos da relação diante de uma criança e diante de um adolescente, né? Eles precisam ter um cuidado, pai e mãe, de não trocar de lugar no sentido de desenvolver algumas cobranças afetivas ou para a criança ou para um adolescente, que o adolescente não dá conta de ofertar a pai e mãe, né? Porque pai e mãe é que realmente precisa, nesse momento, embora muito doloroso para os adultos, dar o suporte para essas crianças e para o adolescente também, entendeu? Patrícia, o primeiro ponto, como contar para a criança, né, sobre a separação? É importante que os pais contem juntos, né? É importante que essa conversa seja um consenso desses dois adultos que conversaram e resolveram se separar e sentem para conversar com a família, que a família vai ter um outro formato, né? Papai e mamãe não vão mais viver o vínculo do casamento, não vão mais morar juntos na mesma casa e vão morar em ambientes diferentes, mas que a família continua, porque a família, a referência de pai e mãe, ela existe para o resto da vida, né? Então existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho, né? Então é importante o filho saber que esse pai e essa mãe sempre vão estar por eles na vida, mesmo separados. Então essa conversa precisa ser feita em família. E a guarda compartilhada ajuda nesse processo? É a melhor solução? A guarda compartilhada é atualmente, né? Eu vou dizer atualmente porque ela mostra em muitos momentos que é bem saudável para a criança conviver. Uma parte com o pai, uma parte com a mãe, né? Eles aprendem a entender que essa relação de convivência, embora aconteceu uma separação, ela vai permanecer, ela vai continuar. E me parece que às vezes a guarda compartilhada ajuda muito aos pais a se comunicarem melhor sobre as crianças, né? Porque é uma rotina que acontece semanalmente, é uma rotina que tem objetos do filho para levar, para deixar, aquela coisa da rotina da escola. A minha impressão é que quando a separação ela é consensual, tranquila, a guarda compartilhada ela acaba sendo um ganho para todos, para todos. Quando a separação não é tranquila, né? Os pais terminam usando as crianças como pretexto para alfinetar aqui, alfinetar ali, e isso termina prejudicando o próprio filho, que eu acredito que nenhum pai quer isso. Sim, a criança não dá conta, né, de afetivamente dar apoio e suporte emocional para dois adultos. Então é importante que o adulto não use a criança como mensageiro, né, de coisas, mensageiro de recados. É importante que os adultos, pai e mãe separados, se comuniquem por essa criança. Porque o que a criança, na verdade, o que a criança se sente tranquila, o que faz uma criança viver o processo da separação com menos incômodo é quando ela percebe que essa família, ela, embora não esteja morando dentro do mesmo espaço, essa família cuida dele. Né? Essa família dá atenção, se preocupa com a rotina, com as coisas do dia a dia, com a escola, com o ensino, né? Isso faz com que a criança se sinta acolhida e vista. Então, na hora que os adultos se comunicam e os pais não ficam nessa dinâmica, né, de usar a criança como mensageira de recados, né, facilita para ela perceber que os adultos estão ali para dar um apoio emocional, para dar um suporte, seja em qual situação for. Entendeu? E isso vale para as crianças e para os adolescentes também. Os pais de adolescentes que decidem se separar também tem que ter esse cuidado? Tem sim que ter esse cuidado, e eu acredito que um pouquinho mais. Porque os adolescentes, eles passaram um bom tempo, né, de convivência com esse casal
juntos. Então, se essa separação acontece 14, 15 anos, 17 anos, me parece que é bem importante, sim, os pais darem esse suporte. Ter um momento com o adolescente, ter um momento de orientação, ter um momento, se for necessário, de conversa com a mãe ou com o pai sobre situações de rotina e do dia a dia. Então, assim, os pais, eles precisam, na verdade, viver a separação com uma certa maturidade, embora doloroso seja, né, porque não é fácil se separar, mas muitas vezes um bom acompanhamento psicoterápico para o pai ou para a mãe que sofra mais com a separação é um ótimo suporte para que esse adulto tenha condições de dar suporte ao filho. Patrícia, com relação àquelas crianças que são filhos de pais separados, a gente vê muito supervalorizando, eu tenho a casa do meu pai, eu tenho a casa da minha mãe, e tem amiguinhos que são filhos de pais casados que até cobram, nossa, meu amigo tem 2 casas, tem 2 quartos. Isso seria o quê? Valorizar aí o ponto positivo da separação é indicado para os pais fazer isso para amenizar a dor da criança? Então, os pais podem, pai e mãe podem, ao longo de um tempo de separação, conversar com os filhos sobre essa vida diferente, né? Que é uma vida diferente. Ter a casa do pai, ter a casa da mãe, né? Mas, na verdade, isso não precisa ser tratado como algo vantajoso, né? Como hoje as crianças valorizam muito ter coisas, não só as crianças, mas a sociedade de um modo geral, na hora que você coloca essa possibilidade de ter 2 casas, 2 quartos, na verdade parece uma forma de você tentar esconder um pouquinho aquilo que incomoda da separação, né? Colocar um pouquinho embaixo do tapete o incômodo que a criança realmente vai viver. E a criança viver esse incômodo não tem problema, faz parte da realidade naquele momento da criança sofrer um pouco com essa perda. Então não precisa tentar se colocar uma vantagem em cima para tentar esconder qualquer tipo de dor. E a criança fica bem ao longo do tempo. Se os adultos lidam bem com a separação, a criança fica muito bem. O que interessa à criança é a criança saber que os pais se comunicam por ela, que os pais dão atenção e suporte emocional, os 2 da mesma forma, e que os pais vivam em paz, né? Porque na hora que as crianças se separam, os pais se separam, e essa relação não é uma relação de paz, fica difícil para a criança compreender por que então que se separaram, né? Para continuar brigando, para continuar numa rotina onde ninguém me vê, né? Que isso sim é traumatizante para a criança perceber que mesmo após uma separação, simplesmente as coisas não melhoraram, elas continuaram piores até. E aí para eles é muito ruim. E eles são muito espertos, né, para entender tudo isso. Muito espertos para entender. E sofrem, aí eles sofrem sim, porque às vezes os pais não entendem a dinâmica, né, de não colocar a criança no meio de um problema, ou fazer com que a criança tente, né, levar recado daqui e dali, e isso não é bom. Evitem, não é bom. Toda criança, filha de pai separado, ela tem que ter um acompanhamento psicológico ou não? Tem algumas orientações que você pode passar aí, resumidamente, para os pais que estão vivendo esse processo, né? Para que o filho seja uma criança tranquila, né? Cresça. Então, não tem uma necessidade de um atendimento psicoterapêutico, né? Uma indicação psicoterapêutica. Me parece que quando um adulto se sente um pouco mais sofrido nessa perda, é importante que ele vá procurar sim um acompanhamento, né? O adulto, pai e mãe. E ele poder, dentro desse acompanhamento, tentar dar suporte ao filho, à criança, né? Claro que existem casos e casos. Às vezes pode ser que os pais tenham uma separação muito tranquila, tudo muito bom, e ainda assim a criança sofra angustiada, ou mesmo o adolescente sofra angustiado, né? Isso precisa ser visto para tentar se entender o que está acontecendo. Mas, na maioria das situações, às vezes quando os pais conduzem isso de uma maneira tranquila, de uma maneira onde eles se colocam mesmo como adulto da relação e como cuidadores e apoiadores, né, do estado emocional da criança, a criança não precisa. Agora, a gente pensar em dicas, ter uma conversa familiar sobre a separação. É importante que não seja pai ou mãe que anuncie isso. É muito bom que o casal se junte para falar sobre o assunto para a criança, a configuração vai mudar da família, nós vamos morar assim, vai ser desse jeito, explicar como vai ser essa rotina. De início, não tentar colocar uma vantagem por cima, porque na hora que você coloca a vantagem, você está dizendo para o seu filho não precisa sofrer por isso. Na verdade, ele vai sofrer por isso, né? Então dê espaço para ele chorar, para ele se incomodar, não tem problema, porque a criança
logo passa por isso, é melhor do que ela ficar entendendo que é uma vantagem de longo tempo e viver um incômodo e não saber anunciar esse incômodo porque não tem espaço em casa para falar sobre isso, porque já foi logo apresentada uma vantagem, então não posso nem dizer que é ruim, né? Então eu tenho que... E aí me parece que esses são alguns passos que os pais podem tentar. E tentar manter uma comunicação entre eles, né? Da rotina da criança, de escola, do dia a dia, né? Os pais falarem sobre isso. Deixar de lado a relação homem e mulher e ser pai e ser mãe. E de verdade, né? Aí é ser pai e mãe mesmo, porque existe uma pessoa que está vinculada a eles historicamente, né? Não é uma pessoa de um dia que vai estar na vida dos dois, é uma pessoa que vai estar para a vida inteira. Então é importante os adultos pensarem que quando você tem um filho, não é para 2 dias, né? É para muito tempo. E quando os pais iniciam um novo relacionamento? Também é um outro momento, né, para a criança lidar com isso? É um momento novo, é um momento que é importante pai ou mãe, no caso, né, estarem com uma relação fixa, né, uma relação que esteja durando um tempo, né, não apresentar pessoas com muita rotatividade, com muita frequência não é interessante para a criança nem para o adolescente. E principalmente a criança precisa saber que ela vai continuar tendo seus horários, né? Então é importante a criança saber que vai um dia sair só com o pai ou vai sair só com a mãe, mesmo que o pai ou a mamãe estejam num relacionamento, né? Estejam novamente vivendo uma relação. E todos juntos também, para que a criança se habitue a conviver com a nova pessoa que vai estar convivendo com o pai ou com a mãe. Né? Patrícia, muito obrigada. Tenho certeza que os telespectadores gostaram demais aí das suas orientações. Obrigada, viu? E agora a gente vai para o rápido intervalo. No próximo bloco tem matérias sobre GR Fitness, uma modalidade que está fazendo muito sucesso lá no Espaço Vivo. Não saia daí, o Viver Bem volta já já.